Olá, Deus abençoe você, a sua família, como também que Deus abençoe muito a sua quinta-feira. Mais uma vez estamos aqui com o programa Ponto de Luz, lembrando que daqui a pouco nós vamos unir a nossa fé, momento de oração, de intercessão e seu favor da sua casa e da sua família. Como sempre, eu começo o programa deixando à sua disposição a nossa central de atendimento. Se você deseja falar conosco nessa quinta-feira, Pastor Kleber, todos os dias estamos aqui neste horário, nesta programação, para levar para essa pessoa muito mais que informações, levar vida, até porque esse é o poder que tem a palavra de Deus, trazer vida para aqueles que estão sofrendo e que precisam de ajuda. E tudo que ela precisa, pastor Wilton, para buscar essa ajuda, onde nós estamos aqui, de prontidão para ajudá-la, é ela ligando para o programa, ou mandando a mensagem de texto e de áudio. Nosso WhatsApp à disposição dela é o 11 35 73 3500. Ela pode ligar no telefone 92 21 23 3202. Nós temos também o nosso endereço eletrônico, que é o pastoronline.com. Estamos aqui para atendê-la. Obrigado, pastor. Daqui a pouco retornamos a ele com o nome de pessoas ligando para a gente. E como você pode ver, nós estaremos iniciando nessa sexta-feira o ponto de luz, quer dizer, nós vamos trocar, nós estávamos com o azul e nós vamos entregar a todos nessa sexta-feira o ponto de luz vermelho, está aqui, eu tenho ele em mãos. E nós vamos explicar na reunião como que você vai usá-lo. Ele tem sido um ponto de contato, um ponto de fé para todos aqueles que precisam de libertação. Eu falo com você que precisa dessa luz na sua casa, no seu trabalho, nos seus caminhos. Você que se sente vítima de inveja, é como se a inveja estivesse amarrando os seus caminhos. Você é invejado por pessoas no trabalho, por vizinhos, muitas vezes por familiares. Talvez situações que você conquista e você está feliz e a pessoa ela fica triste por ver a sua alegria, o seu avanço, a sua felicidade. Isso existe muito, inclusive quando a gente fala sobre a inveja, é bíblico. A palavra de Deus fala sobre isso, né? Cruel é o furor, diz a Bíblia, impetuosa a ira, mas quem poderá resistir à inveja? A Bíblia deixa essa pergunta para a gente. E para resistir à inveja, somente com a fé na palavra de Deus. Por isso, nessa sexta manhã, nós vamos entregar o ponto de luz vermelho e vamos explicar para você como que você vai usá-lo. Eu vou colocar para você o testemunho de uma pessoa que participando às sextas-feiras, alcançou a libertação. Veja. O que a senhora pode dividir com a gente? Qual o resultado que a senhora obteve na sua vida participando sexta-feira? Pastor, eu cheguei na Igreja Universal com a vida totalmente destruída. Eu não tinha dignidade, eu não tinha motivo para viver. Eu era uma pessoa viciada, que bebia de segunda a segunda, não tinha disciplina, era uma pessoa que não tinha disciplina, era uma pessoa que não ouvia ninguém. Eu cheguei com começo de suicídio, tentando se matar, bebia, fumava, fazia tudo no mundo. A única coisa que eu não fiz foi me prostituir. A senhora tinha pensamentos de morte? Várias vezes me aprontei para me matar. Eu era casada, então, eu trabalhava. Quando eu chegava do serviço, fazia tudo. Me preparava para deixar meus filhos tudo pronto, o marido, e para sair para a avenida para tentar suicídio. Eu era uma pessoa totalmente... Não queria viver, não tinha vida. Como é que era o teu casamento? O meu casamento era totalmente destruído, mas pela minha parte. Porque, como eu fui uma pessoa rejeitada, uma pessoa rejeitada pelos pais, pela família, eu trouxe essa bagagem para o meu casamento também. Só que quando eu conheci o Senhor Jesus, que foi através do meu esposo, né? Meu esposo que veio primeiro, o meu esposo que lutou pela minha alma. Quanto tempo levou o seu processo de libertação? Para a senhora estar totalmente liberta, quanto tempo foi? Foi muito rápido, eu acho que foi muito rápido para mim, porque eu já estava cansada de sofrer. Mas foi mais ou menos quanto tempo? 8 meses. 8 meses? 8 meses. Mas pelo fato de estar tão carregado, a senhora achou isso rápido? Eu achei, pastor. Eu morava ali perto onde é o Açaí, perto da saída para São Paulo, que é lá perto é muito longe, então era 3 horas para vir a pé. A senhora vinha a pé? Vinha a pé. Como é que está a sua vida hoje? Como é que é a senhora hoje? Hoje eu sou uma pessoa feliz,
muito feliz. Faz 3 anos que eu perdi meu esposo e nem por isso eu me afastei da presença de Deus. A senhora não culpou a Deus? Não, senhor, porque eu creio que ele está melhor do que eu. Eu ainda vou ter que lutar pela minha salvação. Ele está com Jesus, né? Ele lutou pela sua, agora ele já completou a carreira, a senhora está lutando para completar também. Sim, senhor. Então tá bem hoje. Com certeza. Muito forte, grande a sua fé. Deus te abençoe. Basta um pequeno ponto de luz para romper a escuridão de um quarto. A luz revela o escondido e ilumina o caminho. E no mundo espiritual também funciona assim. As trevas na vida de alguém não resistem a um ponto de luz. E não é difícil perceber quando existem áreas de trevas, opressão, cargas negativas que precisam ser anuladas. Mas se quando o mal invade uma vida, ele traz a escuridão para todas as áreas, imagine o que a luz de Deus pode fazer ao entrar. Nesta sexta-feira, o ponto de luz, na sessão do descarrego. Às 6, 7, 10, 12, 15, 17 horas e especialmente às 19 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. Nessa sexta, então, amanhã, você pode estar conosco aqui no Templo Maior. Vamos à central de atendimento, pastor Kleber, nomes de pessoas que estão ligando. Tenho aqui o Tiago, pastor Wilton. Ele diz assim, tenho passado noites em claro, sem conseguir dormir. Não tenho paz, me sinto só, já pensei em me suicidar. Hoje, ouvindo o programa, esse convite, eu decidi que nessa sexta-feira eu estarei na casa de Deus. Também a Raquel diz, peço oração e orientação por uma situação envolvendo uma palavra que eu disse a uma amiga de cabeça quente. Preciso mudar, pois sou muito explosiva e não penso no que digo, mas eu estarei às 19 horas nessa sexta-feira. E as pessoas que estão sofrendo, pode ligando, nós estamos aqui à disposição dela. O WhatsApp é o 11 35 73 3500, telefone 92 21 23 3202. O pastor, a gente falou aí da sexta-feira, hoje quinta. Lembrando a todos que hoje, quinta-feira, nós teremos a reunião da Terapia do Amor. Eu estarei junto com a minha esposa, o senhor também. Estaremos com a equipe de pastores a partir das 18 horas atendendo. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa reunião, sobre o tema que estaremos tratando nessa quinta. O tema ainda, todos que nos acompanham, em cima do amor de aliança. O que é esse amor de aliança? Como que ele funciona? Como fazer para obter esse amor de aliança e como aplicá-lo dentro do relacionamento e os solteiros na sua vida pessoal. Tudo isso essa pessoa vai estar recebendo hoje, especialmente às 19 horas, na Terapia do Amor. Pastor Wilton, esse que é o maior tratamento para a vida amorosa de todo o estado do Amazonas. E você pode participar ainda hoje com a gente, estaremos juntos aqui para receber você, seu marido, esposa, você que sofre com dor da rejeição, da traição, tem sofrido na vida sentimental. Os jovens que desejam investir nessa área são nossos convidados. Obrigado, pastor. Bem, agora eu quero falar com você sobre essa campanha de fé que estamos vivendo, a campanha de fé, a Fogueira Santa no Monte Sião. Campanha de fé dos maiores milagres e testemunhos que nós temos na Igreja Universal. Nesse domingo nós vamos fazer um clamor da restituição, até porque no livro de Joel, Deus disse, ele promete restituir os anos que foram devorados pelo gafanhoto, que representa exatamente a ação do mal na vida da pessoa. E tem um detalhe, nós estamos iniciando o segundo semestre. Talvez esse primeiro semestre na sua vida, do ano de 2026, foi um ano de perdas. Né? Foram 6 meses, melhor dizendo, a metade desse ano de perdas, de sofrimento, de dor. Nós vamos clamar neste domingo, no domingo da restituição, para que Deus venha cumprir a promessa dele. E vamos estar clamando também por aqueles que estão vivendo a fé do sacrifício dessa Fogueira Santa do Monte Sião. Eu vou colocar para você uma história impactante desse propósito. Acompanhe. Algumas histórias permanecem escondidas, justamente atrás do lugar onde tantas verdades são anunciadas. Será que a posição que uma pessoa ocupa revela tudo sobre ela?
Eu era missionária, pregava a palavra de Deus em alguns ministérios, tinha convites para pregar em várias igrejas, fiz curso de teologia e dentro da minha igreja eu fui consagrada, a pastora. Eu era uma pessoa que era bem conhecida, né, na cidade, porque eu ia até as pessoas, colocava a mão sobre elas e começava a falar em línguas. E eu começava a revelar a vida dela toda. Né? Eis que te digo, eis que o Senhor te fala. Eu conheço o seu nome, eu falava o nome da pessoa. Só que eu ouvia vozes. Eu ouvia vozes no meu ouvido falando. E aquela voz que eu ouvia, tudo que ele me falava, eu passava para a pessoa. Eu falava o nome dela, eu falava o endereço da casa dela, eu falava o que ela tinha feito. Para mim, era o Espírito Santo que estava me usando. Mas como que o Espírito Santo poderia usar uma pessoa que estava ferida na alma? Eu estava ali de aparência. As pessoas não sabiam quem era a Edilângela. Eu e meu esposo, nós vivíamos dentro de casa com os maus momentos, né? A gente vivia altos e baixos. Já tínhamos ido e voltado, né? O nosso casamento, né, já estava passando por alguns conflitos, né? Ele me tratava mal, ele era frio comigo, ele não me procurava. A gente fazia parte de um ministério junto, ele não me acompanhava, ele me desprezava. Então, um certo dia eu peguei o telefone dele, porque eu já estava desconfiada da maneira que ele me tratava. E foi ali que eu tive essa certeza, quando eu vi a foto de uma pessoa. E aí eu descobri a traição. E quando eu descobri a traição, essa moça já estava com 3 meses de gravidez. Né? E essa moça pertencia à mesma congregação que eu. Fui atrás dela, tentei agredi-la, fazer ele passar vergonha. Fui para cima dele, nós começamos a discutir e naquele momento ele decidiu ir embora. Para mim foi o fundo de poço. Eu me senti perdida, com muito ódio, raiva, mas a dor maior era na minha alma, porque eu não aceitava a separação. Eu não queria perdê-lo, porque eu tinha preocupação por eu ser missionária, do que as pessoas iam pensar. Eu não aceitava. Eu passei a ter ódio, uma depressão profunda e muita mágoa. E eu não consegui perdoar eles. Eu não perdoava. Mas a senhora não disse que era batizada com o Espírito Santo? Eu achava, né? Que eu era. Mas eu não, ali eu vi que eu não tinha o Espírito Santo. Porque eu passei a ver vultos, eu passei a ouvir vozes. Quando eu andava na rua, as vozes falavam para mim, se joga debaixo do carro, acaba com isso logo, acaba com a sua vida. Então a senhora nesse período então parou de pregar? Continuei pregando. Indo nas igrejas, pregando a palavra de Deus, aceitando os convites, mas eu não falava para ninguém o que eu estava sentindo. Por quê? Por vergonha, por status, porque para as pessoas eu era missionária, eu era pastora. Né? As pessoas achavam que eu estava bem ali naquele altar. Mas eu não queria passar para elas a tristeza que eu estava na minha alma, o vazio, a dor que eu tinha. Eu tinha muito ódio das pessoas que fizeram mal para mim. Durante anos, Edilângela apontou para a vida de outras pessoas, até que a verdade apontou para a dela e fez a verdadeira revelação. Eu comecei a chorar pelas madrugadas e foi até então que mesmo assim eu pregando para as pessoas, eu cheguei numa depressão profunda. E essa tristeza na alma que eu tinha, né, essa raiva, essa angústia, eu não conseguia mais esconder das pessoas, eu já estava perdendo peso. Chegou um momento que eu não queria mais sair de casa, eu só ficava trancada e as perturbações começaram. Nas madrugadas eu comecei a ver demônios me chamando, eu via os vultos, eu gritava à noite, né? E eu não conseguia mais esconder para ninguém. Eu fiquei nessa situação, perdi 45 quilos. Os meus filhos, a minha mãe falava para eles ficarem tomando conta de mim. Eu não tinha mais vontade de viver. Eu não queria mais viver. Eu tinha acabado de tomar antidepressivo. E aí eu batia, eu mesma tirava foto de mim, né? Para poder, no meu pensamento, eu ia deixar um registro. Depois que eu tirasse a minha vida, as pessoas iam ver como eu estava. E teve o dia, depois dessas perturbações, de ouvir vozes, eu entrei dentro do meu banheiro e eu cortei, um corte bem profundo,
porque eu não queria mais viver. E nesse momento a minha filha me chamou. Mãe! E foi quando, com vergonha, né, dela ver, eu enrolei o pano no meu braço e eu saí correndo para a rua, desesperada. E aí foi quando eu parei numa esquina, sentada na calçada, e comecei a chorar, desesperadamente. Né, com sangue já escorrendo, enrolado uma atadura, escondi, porque as pessoas estavam passando, mas as vozes falando para mim, se joga debaixo do carro. E nesse momento que eu estava ali chorando, angustiada, veio o pastor da Igreja Universal evangelizando. Ele perguntou para mim, senhora, o que aconteceu? Eu falei, nada, pastor. Ele, senhora, fala para mim. E ali ele falou comigo, senhora, deixa eu te ajudar. Vamos lá na igreja, eu quero te fazer um convite. Era uma quarta-feira e ele me fez esse convite. Aí eu falei, não, eu não vou não, porque vocês são tudo ladrão, mesmo já, né, tendo conhecimento da Igreja Universal. Eu falei, o Bispo Macedo é ladrão, vocês são tudo ladrão, eu não vou não. Ele, senhora, o que a senhora tem a perder? Se Deus não mudar a vida da senhora, eu deixo de pregar o evangelho. Eu falei, ué, mas se eu prego o evangelho, eu também prego. Ele falou assim, então eu desafio a senhora. E naquele momento eu achei, né, bem desafiador e eu aceitei o convite. Quando eu cheguei na Igreja Universal, na quarta-feira, ele me atendeu e aí eu comecei a falar com ele o que estava acontecendo. E ali eu abri para ele, eu falei que eu era missionária, pertencia a uma igreja há bastante tempo, era bem conhecida na cidade. E aí ele falou, dona, eu posso orar pela senhora? E aí ele orou por mim. Eu não manifestei, mas eu vomitei. Eu passei mal, minhas pernas tremiam, eu comecei a ter muito suor, um suador no corpo. E quando eu recebi a direção que ele me deu, eu comecei a me sentir bem, eu passei nas reuniões, eu comecei a colocar em prática o que ele falava no altar, a palavra que vinha do pastor. E aí eu comecei a sentir mais uma paz na minha vida, né? Eu não tinha aqueles maus pensamentos, né? Eu não tinha mais vontade de morrer. Mas eu estava mal, eu não estava bem. Apesar de eu estar indo na igreja ainda, né? Ouvindo a direção do que ele me passava, dentro de mim eu ainda tinha aquele ego. Porque tudo que ele pregava eu falava que eu já sabia. Ah, eu já conheço, eu já sei. Né? Eu já tinha feito o curso de teologia, eu sabia o que ele estava pregando. Então, dentro de mim, ainda tinha aquela resistência de aceitar. E naquele momento ali da reunião, da busca, no momento dos louvores, eu começava a falar em línguas, eu rodopiava. E aí sempre vinha alguém, falava, senhora, eu já olhava, né, com aquele olhar de acusação. Não, mas eu tenho o Espírito Santo. Né? Eu sou usado, sou profeta, sou missionária, sou pastora. Né? E ainda apontava o dedo, quem é você? E essa religiosidade, eu fiquei ali durante um ano, assim. Mesmo eu sendo religiosa, o pastor trouxe uma palavra na reunião de domingo. E eu nunca mais me esqueci, que foi o Salmo 42, versículo 5, que diz assim, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A minha alma estava abatida. Tinha um vazio dentro de mim. E esse vazio só podia ser preenchido com o Espírito Santo. E foi quando ele falou que para mim receber o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, ter o Espírito Santo para que ele precisasse morar dentro de mim, eu tinha que perdoar. Porque quem tem o Espírito Santo, ele não guarda rancor. E dentro de mim eu tinha essa raiva, esse ódio, né, devido ao que eu tinha passado. Então o Espírito Santo não é isso. E aí ele começou a falar o que era o Espírito Santo. E ali eu pude entender que eu não tinha o Espírito Santo, que eu não tinha nascido de Deus. E foi naquele momento que ele falou da fogueira santa, da troca de identidade de Jacó para Israel. Porque eu era Jacó. Eu era uma pessoa que eu tinha uma identidade suja, né? Cheia de frustrações, de tristeza, de mágoa. Uma pessoa religiosa. E aí ele falou que Deus ele iria apagar o meu passado, ia fazer tudo diferente, ia me dar um novo nome. E foi quando eu me lancei naquele altar. Eu me quebrantei diante de Deus. Eu caí de joelhos ali. Eu falei, meu Deus, me perdoa. Porque eu fui uma pessoa que preguei a tua palavra e não vivia. Fui uma pessoa mentirosa. Eu fui uma pessoa que não honrou o Senhor. Me ajuda, me limpa, né? Troca essa identidade. Eu não quero ser mais essa Edilângela. Eu quero ser uma pessoa pura, eu quero ter o Espírito Santo, eu quero nascer de ti. Pedi perdão. Falei com Deus que eu perdoava as pessoas que me feriram. E foi quando eu comecei a buscar com toda a minha força. E ali o Espírito Santo veio sobre a minha vida. E ali eu vi que eu nasci de Deus. Eu passei a ter uma paz dentro de mim. Uma alegria na alma, saiu aquele peso. E o perdão de Deus veio sobre a minha vida.
E ali eu vi que eu nasci, eu recebi o Espírito Santo. Não foi emoção, foi certeza. Porque veio uma paz dentro de mim. Em todos os anos de igreja, esse tempo de missionária, de conhecedora do evangelho que eu achava que eu tinha, eu nunca tinha sentido essa paz dentro de mim. Ali naquele momento eu tive a certeza que foi alegria na alma. E eu não tinha essa alegria. Hoje eu não tenho mais o título de missionária, mas hoje eu tenho o título de filha. Hoje Deus me abençoou com um homem de Deus, que hoje ele é meu esposo. Nós casamos na celebração dos casamentos. Tenho a minha profissão, hoje eu sou professora, né? Faço a minha faculdade ainda de pedagogia. A lição maior que eu tirei é que a gente não tem que esconder nada de Deus, né? Eu escondi por causa da religião. O que os outros vão pensar de mim, o que os outros vão falar de mim. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria na alma. Não troco por título, status, não troco por nada. O Senhor prometeu, meu Pai, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Cada oração, O senhor quer ela em breve aqui dando testemunho. O senhor tem jeito para qualquer um. cada história, Não sei o que aconteceu com a tua filha. Tua filha estava morta. O Senhor fez um milagre. Cheguei em casa, eu olhei uma corda, amarrei a corda na janela e me joguei. A minha esposa apareceu na porta. e cada palavra, Esta pessoa, se ela aceitar essa trombeta que Deus está tocando para salvá-la dessa destruição, hoje a vida dela começa a mudar. são passos em direção à nova vida que o Espírito de Deus quer dar a você. De segunda a sexta-feira, a Caminhada da Fé, rumo à Fogueira Santa, no Monte Sião. Direto do Templo de Salomão, bispos e pastores clamarão diante do altar com você e por você. Às 21h30. Participe pelos canais TV Templo na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, TV Universal, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube. Você pode, então, se preparar para estar conosco neste domingo no grande clamor da restituição. Será muito forte, é claro. Vamos orar pelas famílias. Domingo às 9h30 da manhã nós temos feito aquele propósito do grito de Lázaro. Assim como o Senhor Jesus, ele pediu para tirar a pedra, aquele homem que estava morto, cheirava mal, diz a Bíblia, pois já estava ali há 4 dias. Ele clamou, diz a Bíblia em alta voz, Lázaro, vem para fora. E ele ressuscitou. Espiritualmente falando, é isso que nós vamos determinar às 9h30. Nós vamos clamar por você, pela sua casa, pela sua família, para que aqueles que estão separados de Deus retornem, voltem à presença de Deus. Eu convido você que é pai, mãe, esposa, marido, você que deseja orar pelos seus pais, os filhos, né? Orar pela sua família. Pastor Kleber, nomes de pessoas que vamos incluir na oração. Temos aqui também o Gabriel, ele diz, tenho tido maus pensamentos que têm tirado a minha paz e afetado o meu bem-estar. Em algum momento sinto-me desanimado, preocupado e sobrecarregado com a situação que tenho enfrentado. Ele ouviu falando do domingo, ele vai estar domingo 9h30 da manhã. Também o Hugo, ele diz, estou com problemas familiares, enfrentando desentendimentos e dificuldade com meus filhos envolvidos em vícios. Tudo isso tem me deixado aflito e angustiado. Pastor Wilton, como é o domingo da restituição? Restituir significa devolver. Tem pessoas que tinham paz na família, hoje não tem mais. Isso vai ser devolvido para ela, né? Nós vamos, é verdade, pastor, bem falado, nós vamos determinar que tudo aquilo que foi tirado de você, o próprio Deus, através da fé, possa devolver, restituir na sua vida. Eu vou colocar para você agora uma chamada que explica mais o que vamos fazer nesse domingo. O calendário diz que a primeira metade do ano já passou. O tempo
está além do que podemos controlar. E talvez você esteja pensando no que perdeu e tenha medo de nunca recuperar. Mas o segundo semestre pode ser de recomeço. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Deus é Senhor do tempo e promete restaurar anos perdidos a quem se voltar para Ele e o colocar em primeiro lugar. Neste domingo, 5 de julho, o Domingo da Restituição, às 6h50, 9h30, 15 e 18 horas. Avenida Constantino Neri, 1515, em São Geraldo. E em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Muito bem, você é o nosso convidado nesse domingo da restituição. Nós vamos estar orando, clamando em seu favor. Bem, prepare o seu copo com água agora. Se você crê, é momento de oração. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Prepare o seu copo com água. Vamos unir a fé e juntos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus, nós, mais uma vez, nos unimos aqui em oração, na Tua presença, para pedir em favor dos aflitos, desesperados, para pedir em favor dessa pessoa, dessa criatura que precisa dessa restituição. Essa pessoa que tem vivido a fé dessa fogueira santa do Monte Sião, ou talvez essa que nos acompanha por primeira vez. Ela estava buscando algo para assistir e colocou no programa. O Senhor a colocou do outro lado para nos assistir. O Senhor sabe a dor, a aflição, o desespero, a angústia. Então toca nessa criatura. Tira dela o desespero, a vontade de morrer, o desejo de suicídio, esses pensamentos ruins, horríveis que ela está trazendo, carregando, sejam arrancados da vida dela, do corpo, da mente, dos pensamentos, do coração. Ó Deus Todo-Poderoso, receba essa pessoa saúde, forças agora. Os pensamentos horríveis que você carrega sejam arrancados. Em nome de Jesus. E esse copo com água seja ele ungido, consagrado e santificado. Pois assim determinamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Amém. Beba da sua água, receba a vida. Bem, deixamos o convite para você, então, nessa sexta-feira, o ponto de luz vermelho, nós vamos fazer a troca do ponto de luz, você que não tem vai receber. Domingo, 9h30 da manhã, está aí o grande clamor da restituição, você que perdeu muito e crê que a palavra de Deus vai se cumprir, que Ele pode trazer muito mais, devolver, restituir, esse domingo, 9h30 da manhã. E, pastor Kleber, antes de encerrar a nossa participação, hoje, quinta-feira, voltado para a área sentimental, todos estão convidados, né? E isso, amor de aliança com esse tema. A pessoa pode trazer, quem não trouxe ainda, inclusive, trazer a fotografia. O casal traz a foto do casal para ser colocado dentro da arca da aliança, que até aparece aí, como também os solteiros podem trazer uma foto pessoal deles. Exatamente. Você pode trazer, obrigado, você pode trazer hoje, amanhã, domingo, até para deixar que nós temos feito a oração diante do altar todos os dias. Que Deus abençoe você. Até lá. De segunda a sexta-feira, a Caminhada da Fé, rumo à Fogueira Santa, no Monte Sião. Direto do Templo de Salomão, às 21h30. Participe pelos canais TV Templo CNT, Canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, TV Universal, Rede Aleluia, Facebook e YouTube. Sacrifico meu eu por ti, levanto um altar pra ti, nos montes de Sião, nos montes do meu coração. Quando as forças do meu corpo se